Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas e junto com a Angélica e com a Anice fizemos uma pesquisa sobre o aborto e microcefalia. E para isso colhemos alguns depoimentos, sendo que uma das entrevistadas pediu para ficar anônima. Eu tenho 41 anos, tenho uma filha de 2 anos e eu acredito que toda mulher deveria ter o direito de optar se quer levar uma gravidez adiante ou não. No caso da microcefalia, é um caso que deve ser pensado com muito cuidado, porque a mulher que opta por ter essa criança, ela tem que ter a plena consciência de que a vida dela vai estar totalmente mudada. Eu, particularmente, se soubesse que teria uma filha nessas condições, não levaria a minha gravidez adiante. Eu tive um aborto espontâneo, foi algo natural, e sei o quanto é sofrido ter um aborto, mas mesmo sabendo o quanto é sofrido, se eu tivesse um diagnóstico desse, eu optaria por abortar. Bom, essa é a minha opinião. Meu nome é Aline, tenho 29 anos e 2 filhos, o Miguel de 9 anos e a Liz de 3 meses. Quando eu estava grávida da Liz, estava grávida de 5 meses, quando começaram a aparecer os casos de microcefalia que foi associado ao vírus do Zika. E fiquei muito preocupada, tive muitos medos, receios, algumas dúvidas, sobre o problema. Fiz todos os exames, mas graças a Deus a nenê estava bem, não tinha o problema. Mas se por um acaso eu tivesse passando por essa situação, eu optaria por continuar a gravidez, por ter a bebê e não fazer o aborto. Mas eu respeito quem tem uma opinião diferente da minha, a mulher que está passando por essa situação. Ela deve ser uma situação muito dolorosa, ainda ter que tomar uma decisão dessa também deve ser muito difícil e ela merece ser respeitada, receber o apoio físico e psicológico e não ser julgada nem condenada caso ela opte pelo aborto e a lei permita que ela faça isso. Eu sou mãe de 2 filhas, tenho 60 anos e acho o aborto um assunto muito polêmico. Eu acho que nos casos de microcefalia no feto, eu acho que tem que ser respeitado a vontade da mãe, porque é ela que vai cuidar, é ela que vai sofrer junto com a criança. E eu, enquanto mãe, gostaria que, se Deus o livre acontecesse comigo, que eu tivesse a minha vontade respeitada. Então, essa é a minha opinião. Respeitar-se a vontade da mãe. Bom, eu tenho 28 anos, não sou mãe, mas eu tenho uma opinião a respeito do aborto bem forte. Eu sou contra o aborto, eu sou a favor do direito da vida. Porém, a minha opinião, ela é aberta para examinar determinados casos, né? No caso da microcefalia, eu acho que o primeiro ponto que tem que ser avaliado são as condições que a mãe tem em manter essa criança, em cuidar dessa criança. A mãe tem condições emocionais? A mãe tem condições financeiras? Né? Porque é muito complicado, não adianta a mãe ser exigida o direito da mãe, não, você vai levar essa gravidez até o fim, se a mãe não quer, se a mãe não tem condições, e se a mãe vai ter aquela criança e vai abandonar, ou simplesmente não vai cuidar e vai gerar um sofrimento ainda maior para aquela criança. Então, assim, eu, como pessoa, no quesito geral, sou contra o aborto. Porém, o aborto ele tem que ser aplicado de uma maneira inteligente, né? Tem que ser verificado, sim, as condições da mãe. Se a mãe não quer a criança, que ela tenha a opção de escolher isso nos casos de microcefalia, porque é ela no dia a dia que vai cuidar dessa criança, que vai sofrer as mesmas consequências, as idas ao médico, os gastos com remédios, a jornada dupla, muitas delas têm que sair do emprego ou para gastar dinheiro com alguma clínica especializada para cuidar da criança. Então é isso, eu espero que a minha opinião tenha ficado clara e que eu tenha ajudado. Obrigada. Eu já fiz um aborto
e acho que na época foi a melhor escolha que eu tive. Eu, na época, namorava um rapaz, mas nosso namoro era distância, ele estava em outro lugar. Na época, eu e esse rapaz, a gente não tinha intenção de formar uma família. Eu sou uma pessoa que vivo sozinha, então ia ser muito difícil para mim. E, querendo ou não, um filho geralmente fica aos cuidados da mãe. Para mim, ia ser impossível cuidar de uma criança naquele momento. Criar um filho tem muitas dificuldades já. E uma criança que nasce já com um problema genético ou mental, alguma coisa assim, já é pior ainda, é mais difícil ainda. Então, se tem uma oportunidade de diagnosticar algo na gravidez, eu acho que eu que já abortei uma criança que seria provavelmente normal, eu abortaria se tivesse microcefalia, sim. Se fosse hoje em dia e que eu tenho mais condições e se eu estivesse com uma pessoa que realmente quisesse formar uma família, eu com certeza não abortaria. Porém, no caso de uma criança diagnosticada com microcefalia, eu abortaria também. O mosquito Aedes aegypti é o causador da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Em 2015, mais de 1,5 milhão de pessoas foram infectadas por esse mosquito aqui no Brasil, sendo considerado o ápice da epidemia no país. Em contrapartida, o governo federal, nesse mesmo ano, reduziu pela metade as verbas repassadas para o combate do mosquito. As pesquisas que tratam da relação da microcefalia com o zika vírus ainda são muito divergentes, mesmo com um número cada vez maior da deficiência no período da epidemia do vírus. Para a bioética, a microcefalia é considerada uma deficiência e, como na maior parte dos casos a criança sobrevive, nos parece ainda ser muito distante uma aprovação da legislação brasileira para um aborto nessas condições.